bom dia para você sintonizado aqui na UniTV. Estamos começando mais um FM100 em Foco e hoje vamos tratar de 3 assuntos importantes. Um será o fumo, a puberdade precoce e o mau hálito, uma situação desagradável um pouco que já levou casais à separação. E quem vai conversar com a gente agora para abrir o bloco vai ser o Dr. Luiz Clóvis Parentes, falando um pouco mais sobre o fumo e por que tanto preconceito com os fumantes. Bom, nós estamos aqui com o pneumologista, Dr. Luiz Clóvis Parentes. Bom dia, doutor. Doutor, por que os fumantes têm se sentido tão discriminados ultimamente? Bom dia para você e para todos os seus telespectadores. Na verdade, a discriminação não é contra os fumantes, a discriminação é contra a fumaça do cigarro. O tabagismo definitivamente é um vício nocivo, o cigarro elimina substâncias agressivas, tóxicas, e o tabagismo passivo, ou seja, aquela pessoa que não fuma o cigarro propriamente dita, mas que convive com quem fuma, é tão danoso ou lesivo quanto o tabagismo ativo. E é sabido hoje que 40% das mortes cérebro-cardiovasculares e ligadas às doenças neoplásicas no mundo ocidental estão ligadas ao vício do tabagismo. Quem quer parar de fumar, o que essa pessoa deve fazer? Por que é tão difícil, né, essas pessoas conseguirem parar de fumar? Porque há uma dependência química. Na verdade, tanto o cigarro quanto o álcool hoje são catalogados numa situação de dependência, rotulados propriamente como doenças, porque eles exigem tratamento. Há uma liberação de neurotransmissores e, consequentemente, ocupação de espaços que causam saciedade e prazer. E a falta, né, dessa substância faz com que o indivíduo venha buscar num novo cigarro um complemento. Então é preciso, antes de tudo, uma conscientização. Se ele não consegue, ele tem que procurar grupos de apoio, que felizmente já são vários aqui nas cidades e no Brasil como um todo. Aqui em Campos existe. Existe, vou citar para você, o Ministério da Saúde tem se interessado e tem propiciado o treinamento de equipes cada vez mais multidisciplinares, ajudando essas pessoas e mesmo fornecendo medicação essa que não é barata, mas as quais devem ser empregadas naqueles indivíduos que estão propensos realmente a mudar não só o seu hábito, o seu vício, mas até mesmo o seu estilo de vida, porque o cigarro tinha glamour há um tempo atrás, a década do cinema, né, mostrando maravilhosas, né? E o grande cowboy americano morreu de câncer de pulmão. Mas todo mundo adorava ver o Humphrey Bogart, né, em Casablanca, fumando um cigarro. E com o tempo isso foi perdendo seu charme, seu glamour e a evidência de que ele é o grande vilão nessa história. Sem sombra de dúvida, né, você vê hoje a preocupação que existe no Ministério, nas campanhas de esclarecimento, é de que os jovens, quando fumam, estão fumando menos, mas estão fumando cada vez mais cedo, e principalmente as meninas, né? E é um período em que elas amadurecem e, associados ao amadurecimento, tem o uso da pílula anticoncepcional, e isso cria uma verdadeira bomba-relógio, que é a associação de cigarro, pílula anticoncepcional, aumenta o risco de trombose, embolia pulmonar, embolia cerebral, que são doenças potencialmente fatais. Acho então que as pessoas têm que buscar mesmo ajuda, buscar auxílio, porque não é brincadeira mesmo. Sem sombra de dúvida. O Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde tem um grupamento técnico treinado e já são vários ambulatórios de cessação do tabagismo, coordenados pela enfermeira Carla Damasceno, onde oferece uma assistência não só médica, como psicológica, eventualmente até psiquiátrica e psicoterapêutica, associada ao uso de medicamentos, sejam eles goma de mascar, sejam eles adesivos, sejam eles antidepressivos, correto? E o último, recém-lançado pela indústria, que ocupa os receptores no lugar da nicotina, é uma medicação extremamente cara para o contexto atual, né? Um tratamento hoje deve estar beirando aí a faixa de R$800, e infelizmente as pessoas têm uma recaída de até 30%, porque não mudaram o fundamental, que é o seu estilo de vida, uma proposta de uma nova vida, de uma nova qualidade de vida, um novo patamar de saúde. Doutor, o senhor pneumologista sabe mais do que ninguém. O clima está seco, tem dias que não chove, o ambiente já está pesado e a pessoa acende um cigarro, parece que fica mais difícil ainda conseguir respirar, né? Sem sombra de dúvida, porque você vê que a gente não consegue colocar uma capa no nariz, quer dizer, cai essa umidade, vem a poluição da queima das partículas pelas nossas usinas, que felizmente já não é um problema, mas infelizmente é um problema porque perdemos parte do nosso poderio econômico,
E a autopoluição do tabagismo, são mais de 700 substâncias nocivas que são inaladas quando você traga o cigarro, aquilo agride a mucosa, quer dizer, o revestimento interno do órgão, né, respiratório, tanto superior quanto inferior, e essa agressão posteriormente se manifesta com tosse seca, irritativa, desconforto torácico. Agride mesmo as cordas vocais. Sem sombra de dúvida. Você vê muitas pessoas roucas com congestão nasal e os quadros que seriam banais de resfriado e gripe acabam tendo uma expressão clínica muito maior e ausência do trabalho, perdem horas de lazer e acabam tendo que tomar antibióticos, enfim, é um desajuste muito grande na vida das pessoas. A recuperação é mais lenta, né? É o que a gente tem percebido, né? Nesse clima, o processo de natureza infecciosa, ele se incide num tabagista, o processo não regride tão facilmente quanto no não tabagista. Quantas substâncias tem o cigarro e quais são as principais? Vocês são muitas. Né? São muitas, né? A nicotina provavelmente não é o grande problema. O grande problema é o benzopireno, né? Uma substância comprovadamente carcinogênica, na qual extraída e lamentavelmente injetada em cobaias, demonstra claramente a associação com a neoplasia maligna. Hoje o cigarro é o grande causador do câncer de pulmão, não incluindo só o pulmão, vem a boca, vem a laringe, vem o esôfago, a bexiga, até mesmo o pâncreas, né? Sem contar que está associado à infertilidade. Há estudos que querem associá-lo até mesmo a câncer de mama. Não há, câncer de mama também. Não há nada de bom no cigarro, no seu lucro da indústria farmacêutica. E o Brasil tem uma grande indústria na região do Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Santa Cruz. As indústrias multinacionais estão por lá. E o que se busca, dentro desse contexto, é uma alternativa econômica para que essas famílias sobrevivam. Porque são tradições de 2, 3 gerações de imigrantes europeus que vieram e plantaram o fumo. São pessoas com alto poder aquisitivo, né? Que é um dos belos municípios. Recentemente na Veja, falou das futuras metrópoles do Brasil, Santa Cruz do Sul, que é o maior polo de indústria forrageira, a indústria do fumo, ele está citado como uma das 35 ou 38 cidades que vão, nos próximos 10 anos, se transformar em grandes metrópoles. E, geralmente o fumante não fuma só uma carteira de cigarro por dia, né? São várias. Olha, eu tenho visto absurdos, você não imagina quanto, de 3 a 4, tem aquele que diz que acende e deixa sobre a mesa, mas de qualquer forma, deixa sobre o seu, está inalando, né? Ah, não, no escritório que eu acendo e deixo de lado. E se ele colocar no papel, hoje o cigarro que teve um preço substancialmente elevado, ele vai ver o quanto ele está gastando no fim do ano. Por falar em preço, está demonstrado no Canadá que essa é uma das ótimas alternativas para a redução do consumo. O aumento significativo do preço. Porque nada compensa aumentar o preço e aumentar o imposto, porque o imposto que o governo recolhe das indústrias de cigarro é muito menor do que ele é obrigado a aplicar no tratamento das pessoas que desenvolvem doença a partir do cigarro. Porque o câncer é que nós estamos aqui falando com maior preocupação, mas de maior número de casos, ou seja, de maior incidência, nós temos uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença silenciosa, que só vem a se manifestar quando o indivíduo já está numa fase, muitas vezes até avançada, que é a bronquite crônica e o enfisema. Ou seja, ele vai, durante 20, 30 anos fazendo uso do cigarro, começa a perceber que está subindo a escada mais devagar, que já não consegue acompanhar seu filho nem seu neto numa caminhada, às vezes até para namorar ele cansa, começa a tossir no supermercado quando sente o ar um pouco mais frio. O dia que ele tem uma infecção respiratória, que ele é obrigado a tomar antibiótico, ele vai ver a sua capacidade está extremamente reduzida. Então, o mundo hoje anda preocupado com isso, que é a exposição à fumaça do cigarro, a exposição à queima da biomassa, no caso, compreendendo carvão mineral, vegetal, a lenha. Saiba você que 50% da energia doméstica ainda no mundo é obtida através da biomassa. Nós temos regiões aqui na América Latina, ligadas ao frio, Bolívia, Chile, Colômbia, em que as populações da periferia não têm aquecedores a gás nem elétrico. Eles queimam lenha para poder sobreviver ao inverno. E aquela fumaça eles inalam. Como nós temos também no interior de Minas e aqui mesmo nas nossas roças, aí nas nossas fazendas, o fogão de lenha, onde você vê uma senhora trabalhar durante 20, 30 anos e ela ali inalando aquela fumaça, sem ambiente de ventilação, sempre com aquele feijão gostoso ali no forno a lenha. Como é bom. Como é bom, mas ela está ali fumando sem perceber. Então são vários os casos de bronquite crônica, enfisema pulmonar, que a gente conhece como doença pulmonar obstrutiva crônica, de pessoas que nunca fumaram. Como também tem aquelas vovós
que dormem 20, 30 anos com o vovô que fuma dia e noite, inclusive no quarto, que desenvolvem depois enfisema pulmonar. Então, o fumo passivo é significativamente agressivo, o tabagismo realmente é o grande problema em relação à bronquite crônica e enfisema, mas a queima da lenha, a queima da biomassa também é problema. E a grávida que continua fumando, a mulher que está grávida continua fumando, qual o problema que ela pode ocasionar para ele? Ela precisa de apoio, porque seguramente ela não está tendo o mínimo de responsabilidade com o conceito. Ela tem todo o carinho e amor do mundo para esse neném que vem aí, e ela devia acrescentar um pouquinho mais de bom senso na sua vida e definitivamente não fumasse. É causa de natimorto, é causa de parto prematuro, é causa de descolamento prematuro de placenta, ela vai ter crise hipertensiva. No mínimo ele pode nascer já com crise alérgica, né? No mínimo ele já pode nascer um neném de baixo peso, que vai ficar mais 10, 15 dias na maternidade, lamentavelmente sofrendo os riscos de contrair uma infecção hospitalar, né? E vai sugar menos, os reflexos vão ser diferentes, ele nasce intoxicado. E os fumantes passivos, qual o risco para a saúde deles? A média tem sido o cálculo, os cálculos são variáveis. Um fala de cada 6 cigarros você fuma um, às vezes de 3 cigarros você fuma um, mas o risco é semelhante ao do indivíduo que consome o próprio cigarro. Não tanto em termos de intensidade, né? Mas em termos de proporção do que ele acaba convivendo, é bastante significativo. Por isso, as pessoas têm que entender de que quando no restaurante existe a restrição, não é ao fumante em si, fundamentalmente uma questão de maioria. Nós vivemos num regime democrático, que a lei existe e a gente precisa cumprir. É igual a lei do sinal de trânsito, é vermelho você tem que parar, é verde você pode andar. É como aquelas pessoas que bebem, você pode beber à vontade, mas é proibido dirigir. Exatamente, exatamente, assim sem sombra de dúvida. Que já vai estar colocando em risco a vida das outras pessoas, da mesma maneira que você vai estar colocando em risco também com o cigarro. Qual a dica que o senhor deixa para aquela pessoa que está fumando, que Só está querendo parar? Um detalhezinho a mais. O avanço é tanto e a indústria interessa tanto fazer você fumar, que é sempre associado a um charme, né? Como você parar de fumar, porque já existe aí proposta até de vacinas. Então, em desenvolvimento na Inglaterra. Mais dia, menos dia, alguma novidade a gente vai ter. E você vê que o governo e quem fez a lei foi sensato. Você vê que no Brasil hoje, que é um pouco paradoxal, você não tem propaganda de cigarros até determinado horário na televisão, né? E nem o estilo de propaganda mudou bastante. E tem o Brasil... Tem novelas e filmes, a gente não vê reduz raramente, né? E o Brasil hoje tem uma das práticas, legislações de prática, mais avançada em relação ao tabagismo, aquelas figuras bem agressivas. Na própria carteira de cigarro. Na própria carteira de cigarro, etc. Mas, por outro lado, já a bebida alcoólica a gente vê patrocinando a seleção brasileira. Quer dizer, é um negócio bem incoerente. Mas, para quem pretende parar de fumar, é uma questão seguinte: não fica pensando nos outros, pense em você mesmo, pense no seu hálito, pense o quanto você vai recuperar de prazer, de cheiro, né? De passar ao lado de uma barraca de frutas, sentir um cheiro que você não sente há muito tempo. Não sente mais, correto? Pode ter certeza que não sente. É comer um peixe e saber diferenciar o sabor de um tempero de outro, é poder tomar um copo de vinho e perceber que tem qualidade, e não pura e simplesmente consumir as coisas sem ter direito a essa participação. Todos são bem-vindos, acho que a sociedade é de todos, mas cada um tem que realmente saber os seus passos na medida em que conviver exige harmonia e respeito ao próximo. Então fica aí as palavras do Dr. Luiz Clóvis Parentes, e você, então, tenha iniciativa e força de vontade mesmo para parar de fumar. Doutor, obrigado. Eu que agradeço a você, espero, vou dar oportunidade aos próximos. Não, conta com o senhor. Tá, muito obrigado. Nos próximos programas. Muito obrigado.